O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião marcada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira, durante a Assembleia Geral da ONU que acontece em Nova York. Este é o primeiro encontro entre os líderes desde as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia e a troca de farpas entre os presidentes sobre o assunto. Eu sou a Mariana Martus e hoje eu te dou mais detalhes sobre o encontro entre Lula e Zelensky e as idas e vindas da relação entre eles. E para não perder nenhuma notícia do Brasil e do mundo, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame. Com a guerra na Ucrânia quase monopolizando as principais agendas internacionais, Lula foi confrontado sobre o tema diversas vezes. Alguns dos comentários desataram incidentes diplomáticos, principalmente quando o presidente brasileiro relativizou a responsabilidade russa pelo início do conflito e acirrou a retórica contra aliados da Ucrânia, dizendo que eles contribuíram para o prolongamento da guerra. Os tropeços de Lula sobre a crise no leste europeu provocaram tensões desde antes do retorno do presidente ao Palácio do Planalto. Em maio de 2022, em uma entrevista publicada pela revista Time, o petista afirmou que Zelensky quis a guerra, o que lhe rendeu a inclusão na lista de promotores das narrativas russas pelos Centros de Contenção de Desinformação. Meses depois, o nome do brasileiro foi retirado. Desde que voltou a ocupar a presidência, contudo, Lula vem intercalando idas e vindas sobre o conflito na Ucrânia. No primeiro mês de mandato, durante uma visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil, ele sugeriu a criação de um grupo de países para selar a paz, cobrou a participação mais ativa da China nas negociações e condenou a Rússia pela invasão, a qual se referiu como um erro histórico. O tom permaneceu moderado nos meses seguintes, quando Lula conversou com Zelensky por videoconferência e reafirmou o interesse em uma iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. Em abril, contudo, surgiu a primeira declaração mais ácida com relação ao apoio do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN à Ucrânia. Ao defender a soberania ucraniana em um encontro com jornalistas, Lula deixou escapar que condenava a participação americana e da União Europeia no conflito. O teor crítico ao Ocidente alcançou um nível mais elevado durante uma viagem oficial à China. Em uma entrevista ao fim da agenda oficial no país asiático, Lula afirmou que os Estados Unidos incentivavam a guerra. Ele também voltou a criticar a União Europeia. A fala provocou resposta da Casa Branca e do Departamento de Estado americano, que negaram a versão e disseram que o presidente reproduzia a narrativa russa. Dias depois, nos Emirados Árabes, Lula voltou a culpar, ao menos parcialmente, a Ucrânia. A escalada continuou com o retorno de Lula ao Brasil e a recepção ao chanceler russo Sergei Lavrov. Embora não tenham mencionado o conflito, a presença do representante russo causou mal-estar nas esteiras de declarações anteriores e rendeu um convite do governo da Ucrânia para que o brasileiro visitasse Kiev para compreender a realidade da agressão russa. O mesmo convite foi reiterado por Zelensky em maio. No auge da polêmica, Lula fez um breve recuo. Em um almoço com o presidente da Romênia no Itamaraty, um dia depois do encontro com Lavrov, Lula reforçou a posição do governo brasileiro nas Nações Unidas de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na viagem seguinte do presidente ao exterior pela União Europeia, Lula tentou sinalizar recuos, dizendo nunca ter igualado as responsabilidades de Moscou e Kiev, mas negando que iria à capital ucraniana. Com um cenário de incerteza, o presidente viajou para o Japão em maio, em um encontro do G7 em que Zelensky também era convidado. A expectativa sobre uma reunião cara a cara entre os dois líderes era crescente e tratativas avançaram nesse sentido. No entanto, de acordo com o governo brasileiro, um desencontro de agendas impossibilitou a visita. O desencontro perturbou as relações bilaterais. Zelensky deu declarações polêmicas depois disso. Uma delas, no mês passado, foi que Lula repete o que diz o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em uma coletiva de imprensa com diversos jornalistas da mídia latino-americana no gabinete presidencial em Kiev, o presidente ucraniano declarou que as declarações de Lula não trazem paz alguma.